Fala cervejeiros, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cervejeiro Caseiro. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma receitinha, vamos mostrar para vocês a receita e como é que foi a abraçagem e da onde que ela surgiu, por que ela surgiu, que é da Session IPA, que é essa bichinha aqui, é uma Session Hazy IPA, na verdade a gente usou algumas técnicas diferentes que a gente vai falar agora depois da vinheta. Rola lá! Então, por que eu resolvi fazer essa Session Hazy IPA? Para quem não acompanhou, a gente fez uma live, a gente fez duas lives recentes agora. A primeira foi sobre técnicas de lupulagem no geral, que eu vou deixar no card aqui em cima, que vocês podem clicar para acessar. Para quem não assistiu, cara, é uma live um pouquinho longa, tá? A gente já vou adiantar para vocês. Então, coloca uma cerveja para gelar, uma boa cerveja, e separa aí uma horinha e meia pelo menos para vocês assistirem essa live, que ela ficou muito legal, muito completa sobre todas as técnicas possíveis de lupulagem. É um assunto um pouquinho mais técnico, mas vale muito a pena, vai melhorar muito o processo de lupulagem de vocês. E o que a gente falou nessa live? A gente falou sobre algumas técnicas de dry hopping, como é que a gente faz dry hopping mais frio, mais quente, quantos dias vai durar o dry hopping, faz dry hopping de 5 dias, de 3 dias, de 1 dia, dry hopping dinâmico, biotransformação. Então, eu quis aproveitar um pouco de tudo isso que a gente falou para já fazer um testezinho eu queria fazer uma Session IPA, que estava faltando uma IPAzinha aqui na cervejaria para tomar no dia a dia. Então eu quis aproveitar algumas dessas coisas que a gente falou durante essa live para fazer essa cerveja. E eu fiz alguns stories, como sempre eu faço. Então, para quem não segue a gente no Instagram ainda, já aproveita, vou deixar o link aqui do Instagram na nossa descrição. Então, durante a abraçagem toda, eu sempre vou fazendo stories do passo a passo, a gente vai trocando ideia ali com a galera que vai interagindo. Então, eu vou deixar aqui, daqui em diante, vocês vão começar a ver alguns stories de ação mesmo durante o dia de abraçagem. E vamos só falar um pouquinho aqui sobre como é que eu montei essa receita, né? O que eu usei de algumas coisas diferentes aqui para a gente trazer esse haze, trazer um corpo mais aveludado para essa cerveja, tá? Então, o que eu usei de malte aqui, de grist nessa cerveja? A base foi malte Pale Ale da Agrária, tá? Foi 88% de malte Pale Ale. E aí eu ia usar a princípio 10% de aveia em flocos. E aí quando eu fui no Brew Shop comprar o malte aqui, ela me deu de presente, eu estava conversando sobre a receita, e eles comentaram que eles tinham uma aveia malteada e sem casca, que é da Crisp, que é uma maltaria inglesa, se eu não me engano. É um malte que tem um custo mais caro, mas que é muito recomendado, já ouvi falar muito bem dela. E aí então, em vez de usar, eu ganhei meio quilo deles para fazer um teste. Então, em vez de usar, daí eu ia usar 10 quilos de malte pale e 1 quilo de aveia flocada. Então daí eu fiz uma alteraçãozinha, como eu ganhei meio quilo, eu usei meio quilo dessa aveia malteada, descascada, e meio quilo de aveia em flocos, tá? E aí usei só 300 gramas de malte melanoidina da Weyermann para dar uma corzinha e não deixá-la tão clarinha assim, né? Dar um pouquinho mais alaranjado nela. Mas então de malte é isso aí. Esses 10% de aveia eu coloquei justamente porque uma Session IPA, como a OG já é mais baixa, a FG tende a ser mais baixa também, eu não queria deixar uma cerveja muito aguada, então a gente coloca um pouquinho mais de proteína que tem na aveia para dar uma encorpada, deixar aquele corpinho mais sedoso, ajuda bastante, tá? Em relação a lúpulos, aí quem já me segue há mais tempo já percebeu que as IPAs e APAs que eu gosto de fazer, eu uso praticamente toda a lupulagem no flame malt ou em hope stand, um pouquinho já abaixo da temperatura de fervura. Então, na lupulagem dessa Session IPA, eu quis aproveitar um pouquinho de lúpulo que eu tinha aqui comprado recente e quis também experimentar algumas coisas novas. Uma coisa nova que eu não tinha usado ainda, que era o Idaho 7, esse lúpulo que é mais recente. Então, o que eu fiz nessa lupulagem aí?
Eu usei só 20 gramas de Warrior lá nos 60 minutos, que era só para bater o amargor que eu precisava, que daria 15 BU, e todo o resto da lupulagem eu usei em Hope Stand a 85 graus. Então, o que é o Hope Stand, né? A gente falou na live lá, para quem não assistiu, assiste lá, mas Hope Stand a gente acabou a fervura, desligou o fogo, abaixa até 85 graus, e aí eu fiz as adições de lúpulo todas a 85 graus para justamente manter bastante sabor e também manter um pouco de aroma desses lúpulos, tá? Então eu usei 50 gramas de Amarillo, 50 gramas de Citra, 50 gramas de Idaho, 50 gramas de Summit e 40 gramas de Centennial nesse Hope Stand, tá? Então foi uma pegada bem diferente, aí são 5 lúpulos diferentes, todos eles trazendo bastante fruta e o resultado eu vou dizer para vocês que ficou bem legal, tá? Então, acabando essa parte de fervura, no dry hopping eu usei daí só Amarillo, Citra e Idaho. Então, no dry hopping aí a gente não fiz o dry hopping como normalmente eu faço, as IPAs, uma IPA normal que eu faço aqui, uma APA, alguma coisa assim. Normalmente eu faço esses dry hoppings no final da fermentação, quando a levedura já chegou na FG que a gente esperava, né? Acabou a fermentação, eu estou no descanso de acetil, aí normalmente eu faço o dry hopping e deixo o dry hopping aí 2 dias normalmente e baixo a temperatura para 0 graus para fazer o cold. Nessa aqui eu queria fazer uma técnica diferente. Eu fiz a fermentação dessa cerveja com a levedura BRY97 da Lallemand. Ela é uma das leveduras da Lallemand que mais tem a enzima beta-glucosidase que realiza a biotransformação. E para ter biotransformação a gente precisa do quê? De uma levedura que tem essa enzima e do lúpulo durante a fermentação ativa, para que essa levedura que está em suspensão ainda fazendo a fermentação possa pegar esses compostos, esses compostos que estão no lúpulo para fazer essa biotransformação e transformar em outros compostos aromáticos que a gente não tinha antes. Então eu fiz um dry hopping de 50 gramas de Amarillo, 50 gramas de Citra e 50 gramas de Idaho no 4º dia de fermentação. A levedura, a FG, ela estava quase no final, até eu queria ter feito um dia antes, não consegui por questões de logística aqui, mas eu ainda tinha fermentação ativa, tinha um pouquinho de Krausen, e a levedura conseguiu fazer um pouco dessa biotransformação. Foi a primeira vez que eu fiz uma lupulagem durante a fermentação ativa. E tinha planejado nessa receita mais um dry hopping no 6º dia, mais ou menos, depois que já tivesse feito o descanso de acetil. E eu vou dizer para vocês que eu desisti desse segundo dry hopping, eu usei 150 gramas do primeiro dry hopping em fermentação ativa, e ia usar mais 150 gramas com os mesmos lúpulos no segundo dry hopping, e eu simplesmente desisti desse segundo dry hopping porque tinha muito aroma e muito sabor de lúpulo. Eu não precisava colocar mais lúpulo nessa cerveja, que ia ser um dinheiro basicamente jogado fora. A cerveja ficou sensacional, já tem bastante sabor de lúpulo, bastante fruta explodindo no sabor, tanto no aroma quanto no sabor. E então, cara, fiquei muito feliz com o resultado de trabalhar a BRY97 junto com esse dry hopping durante a fermentação ativa, e ficou um negócio sensacional, recomendo fortemente. A gente tem algumas outras leveduras da Lallemand agora que estão vindo, que são a Vermont, a Verdun, na verdade, né? E eles têm a East Coast IPA, que é a New England deles, que também tem essa enzima beta-glucosidase que faz essa pegada de biotransformação, mas a BRY97 é a West Coast deles, né? Que não é para ter uma tanta esterificação e tal, e mesmo assim, cara, ficou muito, muito legal, cara. Para quem quer fazer uma Session IPA com bastante aroma, que tenha essa biotransformação, vale muito a pena. Fiquei muito feliz com o resultado mesmo, tá? A água aqui não teve muito segredo, tá? Eu fiz uma correção de sais aqui para atingir 100 ppm de cálcio, magnésio um pouquinho, só 3 ppm para ajudar um pouquinho na fermentação. E a relação sulfato-cloreto eu deixei praticamente 1 para 1, tá? Foi 111 ppm de sulfato para 92 ppm de cloreto. Então esse foi a pegada. Não queria deixar muito puxando para o sulfato para justamente não dar nenhum tipo de amargor, não ressaltar muito o crisp, né? Eu queria deixar ela um pouquinho com um corpo mais sedosinho.
já como é uma OG mais baixa e tudo mais, então já trabalhei aí numa relação sulfato-cloreto basicamente de 1 para 1. Tá? A temperatura, as rampas de temperatura foi rampa única. Eu resolvi fazer uma rampa de 69 graus, porque a minha OG prevista nessa receita era de 1045, então era uma OG baixa, e para evitar de ficar uma receita muito aguada, então a gente sobe um pouquinho a temperatura para que a fermentação também não acabe tão baixa. Se a gente tem faz aí a 65 graus, por exemplo, uma cerveja de 1045 de OG, ela tende, com uma BRY97, ela tende a secar até 1005 por aí mais ou menos. Então eu aumentei a temperatura de mostura para deixar um corpinho um pouco mais alto e ela não ficar com essa sensação, uma sensação aguada, né? Então essa foi a minha estratégia nesse sentido. Fermentação não teve muito segredo, eu gosto de trabalhar com a BRY ou com a Nottingham ou com o S05, normalmente começando aí a 18 graus a fermentação, e quando está finalizando ali no 3/4 da fermentação finalizada, basicamente eu começo a subir em torno de 3, 4 graus para o descanso de acetil. Então comecei a 18, finalizei mais ou menos a 23 graus ali e deu tudo certo, tá? Então acho que da receita basicamente isso aí. Eu fiz um starter, né, para a gente ter uma fermentação bem vigorosa, bem ativa e saudável. Comecei com um pacotinho, fiz um starter de 2,5 litros aí para chegar nos 459 bilhões de células que a gente precisava para fazer essa fermentação. E no mais é isso aí, tá? Vou deixar a receita então para vocês aqui na descrição, o link do Brewfather. Essa foi a primeira receita, inclusive, que eu fiz pelo aplicativo do Brewfather. Recomendo, estou gostando bastante do aplicativo deles. Fui usuário do Beersmith por muitos anos, desde o meu começo, na verdade, desde lá do final de 2015, na verdade, já comecei a mexer no Beersmith e estou bem contente com o resultado. Então vou deixar o link para vocês do Brewfather, da receita, para vocês repetirem, porque ficou bem legal essa receita, bem legal mesmo. Vamos começar então. Sais para correção da nossa água. Começando sais da mostura. Vou colocar o restinho. Esse aqui é malte Pale Ale da Blumenau, maltaria Blumenau. É a primeira vez que eu estou usando. Vamos fazer um teste aí. Aqui são 300 gramas de malte melanoidina e meio quilo do malte novo. Até ganhei para experimentar ali da Master Brau, a casa de insumos aqui, a Brew Shop. Um malte de aveia, Naked Oat, da Crisp, que é uma malteria inglesa. Então dá uma pegada bem diferente também, primeira vez que eu vou usar também. Então vamos ver o que vai acontecer. E para dar um pouquinho de corpo também, segurar a Session IPA, vamos botar meio quilinho de aveia em flocos. Aquela que todo fundo falso odeia. Uma beleza para entupir. Mas essa aqui é um floco. Fervura finalizada. Vamos só esperar baixar um pouquinho agora para colocar os lúpulos de Hope Stand. Vamos esperar até 85 graus para adicionar os lúpulos agora.
nós. Starter de 2,5 litros do RY para 50 litros. 24 horas de starter. Bora aproveitar o finalzinho da fermentação para a gente fazer o primeiro dry hopping da nossa Session Hazy IPA. Fala, cervejeiros, tudo certo? Na semana passada a gente teve live sobre Em Busca da New England Perfeita, e a gente teve umas 3 semanas atrás uma live sobre técnicas de lupulagem, e a gente falou bastante sobre biotransformação, sobre oxidação de cervejas quando tem uma carga muito grande de lúpulo, porque esse lúpulo interage com as proteínas do mosto e acabam causando turbidez, e depois isso reage com oxigênio e causa oxidação muito rápida. Então hoje eu estou fazendo a transferência de uma Session IPA que eu fiz na semana passada, se eu não me engano, retrasado eu acho, e eu estou fazendo a transferência do fermentador para o barril para a gente fazer carbonatação forçada. Então eu vou filmar um pouquinho aqui só para vocês verem como é que eu faço essa transferência fechada para evitar oxigênio e oxidação na cerveja. Ó, galera, tá aqui então o nosso fermentador, ele tá ligado aqui, ó, nessa mangueira direto aqui nesse manômetro, né, no nosso cilindro aqui, e aí essa mangueira empurra a cerveja que vai sair aqui pela mangueirinha e vem pela nossa extratora aqui, tá? Esse barril ele já tava, eu enchi ele de CO2, purguei todo o oxigênio, né? E aí conforme vai empurrando aqui, a pressão tá bem baixinha, tá? Tava até dando a geladeira aqui, mas a pressão tá bem baixinha, só para empurrar a cerveja mesmo. E aqui conforme vai enchendo a gente vai purgando, ó. E conforme a gente vai purgando o oxigênio, aliviando a pressão, vai entrando cerveja. Acho que não vai dar pra ver daí. Não dá pra ver um pouquinho ali, mas tá descendo cerveja.